Boa noite a todos, graça e paz a todos vocês. Uma alegria, sempre será uma alegria, uma honra poder estar com vocês aqui neste encontro, neste café. E é muito especial isto, da parte de Deus para as nossas vidas. Nesse final de tarde, eu quero trazer uma palavra, um devocional, o qual encontramos no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. É um livro extraordinário como os demais, mas esse livro ele fala de uma forma muito especial aos empresários, aos administradores, a homens de negócio. No capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Amém. Meus queridos, quando lemos isto aqui, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, nós podemos olhar para este rebanho como uma empresa. O sogro de Moisés, ele era um empresário, ele tinha uma empresa. E o sogro confia nas mãos do seu genro a sua empresa. Quando nós lemos a palavra apacentar, nós podemos também traduzi-la como administrar. Moisés administrava os negócios do seu sogro. Quando olhamos para esse texto, a Bíblia, ela relata que Moisés apacentava, Moisés administrava, mas chegou um dia que ele foi para o Monte Horebe, o monte de Deus. Quando lemos esse texto, parece-nos assim um pouco vago no entendimento, mas eu já vou explicar para vocês em poucos minutos uma história de 40 anos. Quando Moisés é relatado este texto do capítulo 3, a Bíblia, na vida de Moisés já tinha se passado 40 anos. 40 anos. Quando ele chegou na casa do seu sogro, ele tinha 40 anos. No capítulo 2 de Êxodo. Quando ele chega no capítulo 3, neste texto que nós lemos, Moisés já está com 80 anos. Então, isso significa que Moisés passou 40 anos administrando a empresa do sogro. Agora eu quero responder, que você me responda. De quem era a empresa? De quem era a empresa? Do sogro. O rebanho não era do sogro? Do ramo agropastoril, A empresa era do sogro. Moisés era o que lá? Um administrador. Um funcionário do sogro, um empregado do sogro. Moisés podia pegar uma ovelhinha daquelas e matar e fazer um churrasco e comer a hora que ele quisesse? Sim ou não? Não. Ele tinha que pedir para o sogro. Porque quem era o dono do negócio? Era o sogro. O sogro era o dono do negócio. Então ele tinha que prestar conta com o sogro do negócio. Porque todo bom negócio existe prestação de conta. Se não há prestação de conta, o negócio não pode ser um bom negócio. E Moisés cuidava bem. Ele prestava contas. Eu lembro-me quando eu ainda estava na minha vida empresarial, alguns anos atrás. Eu lembro de alguns conhecidos nossos do meio empresarial, que eles pegavam
o talão de cheque da empresa, colocava no bolso e saía. Né? Colocava o talão de cheque no bolso, a empresa é minha, eu sou o dono e eu não tenho com quem prestar conta. Mas a prestação de conta, ela é um fator importante para o sucesso de qualquer empresa. Mas eu não vou falar de prestação de conta. Eu quero falar para você da história de Moisés. Moisés era um bom administrador? Era, tanto que ele ficou 40 anos no mesmo emprego. Ele ficou 40 anos no mesmo cargo de administrador dos negócios do seu sogro. Só que, quando todo homem nasce com um propósito determinado por Deus para a sua vida. Não é verdade? Nenhum homem nasce debaixo do sol, nasce sem ser abençoado. Todos os homens nascem abençoados. Entenda isto, você nasceu para ser abençoado. Quando o homem foi formado, ele foi formado debaixo de bênção. A primeira palavra que Deus pronunciou sobre o homem foi: você é abençoado. Então, eu quero dizer para você, nesta tarde, ou nesta noite, que você é abençoado. Moisés nasceu abençoado. Agora pergunte para mim, Moisés nasceu para ficar o resto da vida administrando a empresa do sogro? Nós nascemos abençoados, mas muitas das vezes, por atitudes e decisões, nós desviamos o propósito de Deus sobre a nossa vida. E nós nos acostumamos com a situação. Deus tem mais para nós, mas nós não entendemos e estamos conformados com a empresa do sogro. Tem gente que mora a vida inteira na casa do sogro, não é verdade? Tem gente que passa a vida inteira na empresa do sogro. Moisés estava com 80 anos, irmãos, dependendo da empresa do sogro dele. Mas Moisés sabia que Deus tinha um propósito maior, que Deus tinha um projeto maior. Moisés sabia que Deus tinha uma empresa muito maior do que a empresa do seu sogro. Mas Moisés se conformou. Deixa eu dizer um negócio para você. Chegou a hora de você sair do conformismo. Chegou a hora de você sair da acomodação. Quem sabe você se acomodou com a situação. Você se acomodou. Você vai esperar, como Moisés, 40 anos para tomar uma atitude, tomar uma decisão. E para que você tome posse daquilo que Deus já projetou para você, daquilo que Deus já determinou para a tua vida. Dá uma sacudida no teu irmão aí, dá uma sacudida. Só uma sacudida, que ele já sabe o que você está dizendo para ele, né? Ele já sabe o que está dizendo para ele, né? Chegou a hora de sair do comodismo. Chegou a hora de sair do conformismo. Mas você me pergunta, pastor, mas por que Moisés ficou 40 anos na empresa do sogro dele, se Deus tinha uma empresa maior para ele? Quais as razões que levaram Moisés a ficar esse tempo todo? Quando nós lemos o capítulo 2, como isso aqui é um devocional, eu não estou pregando, estou trazendo um pensamento para você. Quando nós lemos o capítulo 2 de Êxodo, nós vamos encontrar que Moisés teve algumas razões, porque a Bíblia diz que ele já estava preparado para reinar. Moisés tinha sido preparado, meus queridos, preparado em toda a ciência
do Egito, toda a ciência do Egito. As maiores universidades na época eram no Egito. Moisés era formado em direito, Moisés era formado em administração, Moisés era formado em engenharia e arquitetura, em toda a ciência do Egito. Moisés foi preparado para administrar o Egito, para ser um faraó. Só que Deus queria que ele administrasse e governasse sobre Israel. E nessa caminhada, quando ele estava com seus 40 anos, por alguns momentos ele ficou ocioso, né? Um dos grandes problemas para muitos empresários, eu sei que para vocês aqui não, mas os empresários de Maringá, né? Um dos grandes problemas é a ociosidade. E hoje, se o empresário não tiver cuidado, a internet o transforma a vida dele num ócio. Porque tem muito empresário que está destinando muito mais tempo para a internet do que para os seus negócios. Por algum tempo da vida de Moisés, ele ficou ocioso, e na sua ociosidade, ele fez besteira. Na sua ociosidade, um dia ele saiu, viu 2 homens brigando, ele foi lá e matou um egípcio. Na ociosidade, queridos, na ociosidade a gente comete coisas terríveis. Eu sempre costumo dizer que quem não trabalha, dá trabalho. Moisés matou um homem, e quando Moisés matou um homem, ele foi para a casa dele. Na outra semana, ele decidiu dar uma outra voltinha lá no outro dia, foi lá, e quando ele chegou lá, tinha 2 hebreus brigando, novamente. A primeira vez era um egípcio e um hebreu, agora eram 2 hebreus, irmãos de Moisés. E quando ele vai apartar a briga, um hebreu olha para ele e diz assim: espera aí, você vai querer me matar como você matou aquele homem ontem? Moisés achou que ninguém tinha visto o que ele tinha feito. Você vai querer me matar como você matou aquele homem ontem? Quem te colocou como príncipe e juiz sobre nós? Nós não queremos você. E quando Moisés ouviu isto, a Bíblia diz que ele temeu, ele teve medo. E aí ele fugiu para a casa do seu sogro, para Midian. Já estava tudo preparado para Moisés administrar Israel. Já estava tudo preparado para o cara se tornar presidente de uma nação. E agora ele, diante de uma situação, diante de uma bobagem, a Bíblia diz que ele teve medo. Deixa eu dizer um negócio para você. Um dos maiores problemas hoje da sociedade chama-se medo. O medo é o sentimento mais antigo da alma humana. Lá no Éden, a Bíblia diz que Adão teve medo e se escondeu. Lá no Éden. Então entenda uma coisa. Muitas vezes os teus negócios não têm fluído por causa do medo. Medo de tomar uma decisão, medo de reagir, né? E agora com essas notícias que estão saindo nos jornais e nos canais de televisão, tem gente que está com medo até de ter dinheiro no banco, né? As pessoas estão todas com medo, o medo tem tomado conta das pessoas, e muitas pessoas não têm caminhado porque o medo tem dominado suas vidas. Quantos anos Moisés passou com medo? Fale para mim. 40. O medo acorrentou, o medo prendeu Moisés, o medo algemou Moisés, e ele passou 40 anos sem tomar uma decisão na sua vida, a decisão que ele sabia que ele tinha que tomar.
E você sabe a decisão que você tem que tomar. Mas o medo está segurando você. O medo está prendendo você. Ei, sabe por que você ainda está na casa do sogro? Na empresa do sogro? Porque você tem medo de ter a tua própria empresa. Você tem medo de gerir a tua própria empresa. O medo tá bloqueando você. Deus tem coisas maiores para você. Meu irmão, olha para o teu irmão, fala com ele aí. Deus tem coisas maiores para você, rapaz. Profetiza. Deus tem coisas maiores para você. Sabe, mas você está com medo. Chegou a hora de se livrar desse medo, né? O segundo sentimento que Moisés teve foi o sentimento de rejeição, porque os irmãos dele não quiseram. Não queremos você como nosso líder, não queremos você como nosso administrador, não queremos você. E Moisés se intimidou por causa da rejeição. Hoje nós estávamos numa reunião de empresários, lá na aba, e o pastor Pio, ele declarou isso. Um dos maiores inimigos do homem é o pensamento. É o pensamento. O pensamento de Moisés, irmão, você sabe que é o cara passar 40 anos pensando a mesma coisa? 40 anos carregando uma culpa. 40 anos carregando uma culpa. 40 anos carregando uma rejeição. 40 anos carregando um sentimento de medo. 40 anos fugindo. Deixa eu perguntar para você, até quando você vai ficar fugindo? Até quando, ei? Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Até quando você vai ficar nesta zona de conforto? Até quando você vai ficar fugindo e não vai encarar a situação de frente como ela é? Eu não sei se eu estou falando com vocês, talvez seja com os irmãos lá de Maringá. Um dia Moisés disse assim, um dia tem que dar um basta, você tem que dar um basta. Não é verdade? Você tem que dar um basta nesse medo, você tem que dar um basta nesse sentimento de rejeição, ninguém me ama, ninguém me quer, nada vai dar certo, isso, eu sei, se eu fizer isso eu vou perder dinheiro, Quantas vezes você já pensou assim? E muitos até entram em depressão porque ficam pensando assim. Eu nunca vou ser ninguém, nada que eu faça dá certo, meu negócio não vai prosperar. Um dia, Moisés tomou uma decisão, ele disse, eu vou subir o monte do Senhor. Eu vou subir o monte do Senhor. Eu vou assumir aquilo que Deus preparou para mim. Eu vou tomar posse daquilo que Deus preparou para a minha vida. Eu vou subir o monte do Senhor. Eu quero o que Deus tem para mim. Só o irmão disse amém. Eu quero o que Deus tem para mim. Declare isto. Declare isso, eu quero o que Deus tem para mim. Mas não adianta só você declarar. Você tem que ter mudança de atitude. Você precisa tomar uma decisão na sua vida hoje. Que Deus tem? Todos nós sabemos que tem. Mas nós precisamos tomar posse disso para a nossa vida. Nós precisamos mudar atitude. Não só mudar atitude. A Bíblia diz que quando Moisés viu uma sarça que se queimava e não se ardia, né? Moisés olhou para aquela sarça e viu ela se queimando, algo sobrenatural, né? Um capim seco pegando fogo e não virava cinza. Você pegou? Não, não pegou. Deixa eu dizer para você, algo sobrenatural vai acontecer na tua vida.
Algo sobrenatural vai acontecer nos teus negócios. Algo sobrenatural vai acontecer na tua empresa. Algo sobrenatural. Quem sabe você está meio macambúzio, meio depressivo. Talvez vai até tomar Rivotril para tentar dormir. Deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão. Algo sobrenatural de hoje para amanhã vai acontecer na tua empresa. Moisés, ele olhou e viu aquilo, algo sobrenatural. Moisés nunca tinha visto sobrenatural, nunca. Com 80 anos de idade, Moisés nunca tinha tido uma experiência sobrenatural. E naquela hora que ele mudou a atitude, tomou uma decisão e subiu o monte, ele começou a ter contato com o sobrenatural. Ele disse, me virarei para lá e verei esta grande visão. Sabe o que ele está dizendo? A minha visão mudou. A minha visão de ver o negócio mudou. Agora eu não estou me vendo como um reles administrador da empresa do meu sogro. Não. Agora eu estou caminhando na direção daquilo que Deus propôs para a minha vida. A visão mudou. Não adianta só mudar de atitude, se você não mudar de direção e nem mudar a visão. Me virarei para lá e verei esta grande visão. Sabe que o conjunto dessas mudanças, a mudança de atitude, a mudança de direção, a mudança de visão, sabe o que significa isto? No geral, mudança de mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, a coisa não vai fluir na sua vida. É necessário mudar o seu modo de pensar. É necessário mudar a sua mente. Deus já te deu. Deus já te deu. Deus não vai te dar, Ele já te deu. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos. Deus já nos deu. Agora você precisa acessar isto. Você precisa tomar posse disso, porque já é teu. Quando Moisés subiu no monte, ele disse, Senhor, o Senhor vai me fazer ainda presidente? Não, Deus já tinha determinado que ele seria o presidente da nação de Israel. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, meu irmão, você já é. Você já é, sabe, você não vai ser, você já é aquilo que Deus determinou para a sua vida, você já é. Eu quero deixar essa palavra aqui para vocês, senão eu vou pregar, né? Senão eu vou pregar aqui. Chegou a hora de sair da acomodação, meu irmão. Toma atitude. Toma atitude. Não te conforma com este emprego, com esta empresa que você tem. Não te conforma, porque Deus tem algo maior. Não te conforma. Sabe? Deus já te fez um administrador. Deus já te fez um administrador de coisas impossíveis. Deus não chamou você para administrar coisas fáceis. Deus chamou você para quê? Para administrar coisas difíceis? Também não. As coisas fáceis e as coisas difíceis são para os medíocres. Você não é medíocre. Você tem a mente de Cristo. Então Deus te chamou para administrar as coisas impossíveis. Amém? Eu quero fazer uma oração agora. Gostaria que você curvasse sua cabeça e nós pudéssemos orar. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra.
Muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nesta hora. Eu quero abençoar suas vidas, suas famílias, seus negócios, suas empresas. Pai, e que eles tomem posse desta palavra. Que eles tomem posse desta palavra. Que nenhum deles espere, como Moisés, 40 anos para tomar uma decisão. Não. Pai, que a decisão deles seja hoje. Hoje, hoje, hoje. Hoje, porque eu sei que o Senhor começa a mudar a história de vida, a história da empresa, a história dos negócios, a história das finanças. O Senhor começa a mudar hoje. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Obrigado, Senhor, porque eu creio que muitos deles aqui estão tomando uma decisão nas suas vidas hoje. Estão tomando uma decisão agora, Senhor. Agora, Senhor. Agora, Senhor. E eu sei que a realidade das suas vidas tomará um novo rumo, assim como a vida de Moisés, a realidade da vida deles tomará um novo rumo. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu em trazer a Tua palavra a esses corações, em nome de Jesus. Amém e amém.